Esse é o primeiro áudio de uma série com algumas considerações a respeito do perigo de alguns medicamentos psiquiátricos para a sanidade, para o cérebro e para a saúde mental das pessoas. Essas considerações se baseiam em várias informações, mas especialmente no trabalho de um psiquiatra americano chamado Peter Breggin. Ele tem o título de A Consciência da Psiquiatria. E ele escreveu inúmeros livros, artigos. É alguém muito respeitado, tanto na clínica quanto na academia. Um dos livros dele nós conseguimos traduzir. O original em inglês chama The Psychiatric Drugs Could Be the Problem. Traduzindo, as drogas psiquiátricas podem ser o problema. É um livro do Peter Breggin, muito bom, feito numa linguagem acessível até a leigos, familiares, pacientes e também o staff profissional de psicólogos e psiquiatras ou aqueles que receitam essas drogas psiquiátricas. E nesse livro, que é uma bênção, esclarecendo a real situação dessa terapia, entre aspas, ele não apenas indica o problema, mas ele apresenta em inúmeras partes procedimentos para resolver esse problema, ou seja, de maneira geral, Peter Breggin explica que as drogas psiquiátricas elas são perigosas e o grande perigo é no momento em que se muda a dose. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele está acostumado, ele chega a uma homeostase naturalmente. Agora, quando você introduz essas substâncias no cérebro, você provoca desequilíbrios que podem resultar em comportamentos até violentos e suicidas. Da mesma maneira, quando você para abruptamente essas drogas, o consumo dessas drogas psiquiátricas, o nosso cérebro que tinha se acostumado com elas, ele também nos coloca numa situação perigosa, com possibilidade de suicídio e violência, como existem vários casos relatados. Esse efeito, quando você tira a droga psiquiátrica abruptamente, é chamado efeito rebote. O seu cérebro se acostumou com uma droga, por exemplo, para ir no sentido contrário da depressão. Quando você tira, a crise de abstinência, digamos assim, da droga psiquiátrica, ela te leva para seu cérebro se acostumou com ele para sair da depressão, então ela te leva para uma depressão muito mais profunda. E isso pode resultar num comportamento violento. Quem já presenciou isso, você pode questionar se a natureza, por milhões de anos, ela vem selecionando aqueles organismos, espécies e comportamentos que levam à sobrevivência. O suicídio é algo extremamente antinatural. A violência contra si mesmo. Então, certamente isso é um indício, e tem muitos casos de acontecimentos terríveis que se realizaram quando se introduziu a droga psiquiátrica ou quando se retirou. Só para iniciar
essa exposição, quase uma denúncia, mas que é importante de ser feita. Além do trabalho do Peter Breggin, de alguns vídeos dele, ele tem na internet uma série chamada Simple Truths About Psychiatry. Verdades Simples sobre a Psiquiatria. É uma série de 10 vídeos feitos, eu creio, em 2012, ou pelo menos o upload na internet foi em 2012 no YouTube. E nesses vídeos ele explica também muitas coisas. E o Peter tem um livro muito profissional, só que ainda esse está em inglês, esse livro é mais para os profissionais. Ele chama Brain Disable Treatments of Psychiatry. Tratamentos de psiquiatria desabilitadores do cérebro, seria a tradução. Esse livro, ele tem quase 1.400 citações bibliográficas. O Peter Breggin, além dele ser um clínico, um profissional muito ético, bondoso, ele é muito reconhecido academicamente, entendeu? Isso para dar força. Eu sou um leigo. O que eu estou contando é a minha leitura da obra, especialmente esses 2 livros, um traduzido e esse que eu estou me referindo, e muitos artigos e os vídeos que ele colocou na internet. Então, com base nessa obra, eu afirmo essas coisas e vamos dizer assim, um indicador de produtividade acadêmica, ele considera quantas citações os seus artigos, seus livros é feito. E o do Peter Breggin é lá quase o máximo. Ou seja, ele é muito reconhecido também academicamente. Então, o que eu estou falando é principalmente com base nos livros dele. Eu estou repetindo as afirmações, os experimentos, as constatações desse grande ser humano, o Peter Breggin, em português. Ele escreveu um livro também muito sugestivo, o título dele é assim, Psiquiatria Tóxica. Por que a empatia e o amor devem substituir os tratamentos da nova psiquiatria? É isso, empatia, amor e cuidado no momento até das crises, ao invés de drogas psiquiátricas. Se vocês procurarem na internet, ele tem até uma página onde ele propõe a Empathic Therapy, terapia da empatia. Empatia é uma palavra, talvez um sinônimo de compaixão. Paixão é um sentimento forte, em alguns eu já vi a tradução até de paixão como sofrimento, paixão de Cristo, sofrimento, aquela emoção, até dor. E compaixão é você com o outro sentir a paixão dele, você ser capaz de sentir o que o outro sente, mesmo sendo dor. Empatia é o mesmo sentido, né? Eu creio que pathos de empatia é sentimento forte, emoção forte, e de patologia, pathos na medicina tem a ver com sofrimento. Então, empatia, se sente, se coloca no lugar do outro, até no sofrimento do outro. Essa é a terapia que Peter Breggin propõe.